Boa tarde a todos. O meu grupo é composto por mim, Maria Gabriele, Domini, Gabriele Santos e Isabel. Nós vamos falar sobre a família da cidade antiga, dos primitivos gregos e romanos. Como visto no grupo anterior, que falou sobre a religião desses povos antigos, que era praticada uma religião doméstica, ou seja, uma religião que era própria de uma família. Eles cultuavam os seus deuses, que eram os antepassados dessa família. E não havia uma religião universal como vemos hoje o cristianismo, por exemplo. Cada casa tinha o seu deus, ou seja, a sua própria religião. Não havia a mistura de famílias diferentes para cultuar um mesmo Deus. E essa família, ela era constituída a partir dos princípios religiosos. Tanto o governo quanto os laços familiares. Eles não tinham um laço afetivo que especificamente do sangue. A família, ela era a mesma quando eles cultuavam o mesmo Deus, os mesmos deuses, os mesmos antepassados. E além do antepassado, dentro dessa religião, também havia o fogo sagrado, que era uma representação do Deus que eles prestavam o culto. Eles prestavam cultos, ofereciam sacrifícios e ceias, tanto aos túmulos que ficavam nos quintais das casas, quanto ao fogo que ficava no centro da casa, onde eles, em volta, nos quais eles realizavam as festas religiosas. A religião doméstica, ela pode ser denominada como uma religião de linhagem masculina. Por que isso? Basicamente porque existia o sacerdócio. O pai de família era considerado sacerdote, aquele que fazia uma ligação direta entre a família e os deuses daquela família. Ele era o intermediador entre os que estavam vivos e os que estavam mortos. Ele era responsável pelas festas religiosas e ele tinha muitas responsabilidades. Que são destacadas entre elas as duas principais: zelar e cuidar do culto dos deuses, o que era uma coisa extremamente importante, porque se eles não fizessem os cultos aos deuses, eles seriam punidos, porque quem protegia a família, as colheitas e todo o bem que aquela família tinha eram os deuses que eles cultuavam. Os antepassados eram seus protetores. E outra responsabilidade que ele tinha era preparar o filho mais velho para o sacerdócio. Aí é que está um dos principais pontos importantes para denominar também essa religião como uma linhagem masculina, porque o sacerdócio era sempre papel do filho. Ou seja, o pai era o sacerdote. Quando o pai morresse, esse pai se tornaria o deus da família, um dos deuses, e o filho mais velho se tornaria o sacerdote, que passaria a intermediar pelo restante da sua família. Ou seja, após a morte do pai, tanto a mãe quanto as irmãs teriam que respeitar ao filho, que ele era o novo sacerdote, o novo intermediador da vida que eles tinham aos deuses que estavam mortos. Existia também um acordo entre os vivos e os mortos. O que era esse acordo? Era a garantia de que assim que eles fossem mortos, eles teriam uma sepultura. Era considerado como uma penalidade, um criminal, se uma pessoa morresse e não tivesse a sepultura, porque eles acreditavam na vida após a morte. Então, para que eles tivessem essa vida após a morte, eles tinham que ter o túmulo, que seria a sua casa. E as pessoas, elas tinham medo também de desrespeitar e não agradar a esse Deus, porque era visto como um Deus sem perdão. Todas as desgraças que aconteciam naquela época, como pragas nas colheitas, secas prolongadas, tudo que acabasse com a colheita, ou então eles ficassem sem um sacerdote na casa,
isso era associado com a questão de não ter agradado ao Deus. Quando essas coisas aconteciam, eles construíam túmulos mais elegantes e faziam mais festas, como uma forma de agradar ao Deus novamente, para ter o perdão dele e ter as graças novamente. Os nomes dos filhos, eles eram uma linhagem. Por exemplo, João da Silva, filho de Silvério Almeida, é um exemplo. Eles sempre iam dando continuidade nos nomes aos antepassados para representar uma linhagem, como podemos dizer, como se fosse uma linhagem real, que se vê muito essa questão nas monarquias de reis, né? Quando se vê João II, João filho de fulano, essas coisas. E uma coisa bem importante também é que essa religião ela era vista mais como uma associação religiosa, que era entre os membros da família. Como ela era cultuada somente entre eles e tinha as regras muito rígidas e tudo mais, ela era vista mais como uma associação religiosa. O casamento. O casamento é um ponto muito importante nessa religião, porque vamos pensar assim, se era uma família que cada um possuía o seu Deus específico, como é que ia haver a união entre um homem e uma mulher de famílias diferentes, sendo que cada um tinha um Deus diferente? Agora uma observação. A mulher, aqui está um dos pontos principais para dizer a explicação sobre esse fator do casamento. A mulher, ela não é ligada diretamente ao Deus. E ela é intermediada pelo sacerdote ao Deus. E os deuses que ela cultuava eram os antepassados do pai dela. E porque como era uma religião masculina, a mulher tinha que seguir a religião do pai dela, assim como todo o restante da família tinha que respeitar. Então, ela vai se ligar sempre por intermédio do sacerdote, que seja o marido, o pai ou o filho, que são as 3 pessoas que vão poder interceder por ela quando se tornam sacerdotes. Então, se tratando da barreira existente entre as duas famílias distintas que iriam unir o homem e a mulher para o casamento, havia uma necessidade da mulher se desligar do seu Deus para casar, e aí então passar a cultuar o Deus do marido dela, já que ela não era independente nessa religião. Então, se ela ia se casar, se unir a outra pessoa, ela tinha a obrigação de largar o Deus dela, que no caso era da família do pai dela, para cultuar o Deus da família do marido dela. E já que o homem ele tinha esse compromisso do sacerdócio, ele não poderia abandonar o seu Deus, jamais, porque ele era o intermediador. E agora eu vou passar a palavra para a Isabel, que irá dar continuidade ao tema do casamento, explicando como vai ser o culto da mulher abrir mão do Deus dela para que passe a cultuar o Deus do marido e que assim ela seja liberta para poder casar com o homem. Boa tarde, gente. Eu sou a Isabel e vou dar continuidade ao tema. O casamento é a cerimônia religiosa que marca a mudança de religião. Essa cerimônia religiosa é necessária para se desligar a mulher da autoridade de um Deus, que no caso é os deuses do pai, e ela vai se ligar à autoridade de outro Deus, que é o do marido. Então, essa ideia de casamento e cerimônia religiosa é basicamente o desligamento da filha do culto do pai e o ligamento dela ao culto do marido. Para que ocorra esse desligamento, é necessário a permissão do pai, porque a família do marido segue uma religião diferente, né? Um culto diferente, a família do pai da esposa segue um culto diferente também. Para que a filha seja desligada do culto do pai, é necessária a permissão dele.
Bom, porque não é possível adorar dois deuses. Ou você adora os deuses do pai, ou você adora os deuses do seu marido, porque eles são basicamente inimigos. O primeiro passo para ocorrer o casamento é a festa religiosa na casa do pai da mulher, que no caso vai ser a futura esposa do marido, né? Bom, essa festa é organizada pelo pai e não entra o marido. Essa festa é uma cerimônia, pois o pai, diante dos deuses e dos seus antepassados, ele vai fazer uma cerimônia que vai desligar a mulher do culto dele, dos deuses a quem ele segue. E a partir disso, deixa de ter uma conexão entre pai e filha, porque a ligação entre pai e filha não está ligada ao afeto, está ligado a seguirem o mesmo culto. Após o desligamento da filha ao culto do pai, ela vai ser levada em um carro para a casa do marido. Ela não pode tocar na casa do pai após o desligamento. Ela é coberta de branco e após ela chegar onde ela vai viver, né, na casa do marido, ela não pode a primeiro momento entrar na casa. Ela vai direto para o culto, que diante dos antepassados e do fogo sagrado do marido dela, a quem ela vai pertencer agora, é feita uma cerimônia que vai introduzir ela no culto do marido. O ponto mais importante dessa cerimônia é quando eles compartilham com o fogo sagrado um alimento, que no caso vai ser a partir desse momento que eles vão ser considerados marido e mulher. Eu sou a Gabriela e vou dar continuidade ao assunto do casamento. Bom, a partir do momento em que a mulher se casa com o marido, ela começa a cultuar seus deuses, seus antepassados e o fogo do marido como se fosse seu parente. Então, ela é obrigada a esquecer a sua antiga família, ela passa a ser inimiga da sua antiga família, pois não há comunidade nenhuma entre as duas famílias. O cristianismo guardou rituais externos até hoje, pois até hoje quem entra no altar com a filha é o pai. E nós continuamos fazendo isso até hoje, mesmo sem saber o significado disso. Agora eu vou falar um pouco sobre a continuação da família. O intuito do casamento não era a felicidade dos noivos. O intuito do casamento era a continuidade da família. A família não podia acabar, pois os antepassados mortos precisavam continuar sendo cultuados. Se a família acabasse, eles passariam a ser esquecidos no túmulo, e esse era o grande medo deles. A família greco-romana foi feita para ser eterna, então ela não podia acabar em hipótese alguma. Não existia separação. E aí vem a proibição do celibato. Era proibido escolher não ter filhos. As pessoas eram obrigadas a ter filhos. Você era obrigado a ter filhos. Você não podia simplesmente falar: eu não quero me casar e não quero ter filhos, vou viajar pelo mundo. Não. Você precisava ter filhos, pois você tinha que constituir uma prole. Pois senão, quando você morresse, quem ia cuidar do seu túmulo? Quem ia cuidar dos seus banquetes? E você precisava ter filhos por todos os seus antepassados que te protegem. A única hipótese de anulação do casamento era em caso de esterilidade da mulher, pois o casamento foi feito para dar continuidade à família, para você ter filhos e dar continuidade à família. E se uma mulher não podia ter filhos, você tinha que se separar dela. Mesmo que você gostasse da mulher, você era obrigado em alguns lugares a se separar dela, pois se ela não podia te dar filhos, vocês não poderiam estar juntos. Só que em caso de esterilidade do marido, o marido poderia escolher um parente para ter relações sexuais com a sua mulher e lhe dar um filho, porém esse filho seria do marido e não desse parente. Oi, aqui é a Isabel de novo. Eu vou explicar o tema agora, adoção e emancipação. Então vamos lá. Como eles tinham a ideia de que a família tinha que ser perpétua, em caso de exterioridade do marido, ele podia ser substituído por um parente. No caso, esse parente teria relações com a esposa dele, engravidaria ela e daria um filho para ele. Ele que ia cuidar como se fosse o pai.
Aí, para a família que não podia ter filhos, ainda era permitido como último recurso a adoção. E a adoção estava ligada a arrumar um filho, adotar um filho para zelar da continuidade da religião doméstica. Pois a relação entre pai e filho não era afetiva, estava ligada à continuidade da religião, né? Se eles acreditassem no mesmo Deus, seguissem a mesma religião, eles eram considerados parentes. Em caso eles não seguissem a mesma religião e nem os mesmos deuses, eles nem parentes eram considerados. Então tá ligado mais ao afeto. Bom, na adoção, o filho ele é introduzido ao culto. Tanto é que se parece muito com a cerimônia da adoção, se parece muito com a cerimônia do casamento. Porque basicamente se trata da mesma coisa, né? Introduzir um estranho ao culto que a família segue, né? Bom, após ele ser introduzido ao culto, né, o filho ele fica apto a receber o sacerdócio e continuar o culto dos seus antepassados. Os seus antepassados está ligado à família que ele pertence agora, porque a família antiga, a família natural dele, deixa de ser considerada sua família. A família agora é a família dele que segue o mesmo culto. Em caso de família que já tem filho, não é permitido que eles adotem um novo filho, porque se eles podem ter filho, esse filho que vai ser o herdeiro. Bom, agora eu vou falar sobre a emancipação. A emancipação é basicamente o contrário da adoção, é o rompimento de um pai com um filho. E isso está ligado com o fato do filho desrespeitar os deuses da família ou descumprir alguma obrigação religiosa. A partir disso, o pai pode fazer a cerimônia de desligamento, desligar ele do culto da família, e é isso que é a emancipação. Tá, continuando o que a Isabel tinha dito acima, agora eu vou falar sobre o parentesco. O que os romanos entendiam por agnação. O parentesco só era reconhecido pelo direito de oferecer sacrifícios aos seus antepassados em comum. O princípio do parentesco não era dado com o nascimento da pessoa, e sim com o culto e só os da linhagem masculina. Agora vamos ao próximo. O fato de encontrar um parente com vínculo de sangue não era suficiente para se considerar parente. Era necessário ter o vínculo do culto. Tanto que mesmo os filhos emancipados tornavam-se agnados. Isso nos mostra que só a religião determinava o parentesco. À medida em que essa religião enfraquece, o parentesco pelo sangue surge, sendo reconhecido pelo direito. Porém, no tempo das 12 tábuas, somente o parentesco da agnação era reconhecido.